Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A paz de Deus nos diz lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós louvamos a Deus pelo que Ele realizou nessa manhã, desses jovens cumprindo essa ordenança do Senhor Jesus e escrevendo os seus nomes no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler, do capítulo 18, do versículo 35 até o capítulo 19, versículo 10. Evangelho segundo São Lucas, 18, 35 em diante. Todos encontraram? Diga amém, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhes que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui essa famosa cidade, essa histórica cidade. Hoje, Jericó é a cidade mais antiga do mundo habitável. Jericó tem mais de 10 mil anos e já foi testemunha do poder de Deus, quando, na ocasião que o povo de Israel entrou na terra prometida, e ali, através de Josué, rodearam aquela cidade, e aquela cidade foi testemunha do poder de Deus, vendo aquelas muralhas fortificadas, indo ao chão, pelo poder de Deus. E agora, muitos milhares de anos depois, nessa passagem, Jericó está sendo testemunha do grande amor de Deus, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, um Deus encarnado, que veio a este mundo para salvar a humanidade. E o Jesus estava passando por esta cidade. E nós vemos aqui duas pessoas com totalmente classes sociais totalmente diferentes. A Bíblia nos revela aqui que o amor de Deus alcança todas as pessoas. Nos revela aqui que o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de ninguém, não faz acepção de pessoas. Primeiramente, Jesus ia chegando na cidade, e havia ali um cego, um mendigando uma esmola à beira do caminho. A palavra de Deus nos diz que Jesus ia passando,
E aquele cego tinha ali o desejo de ser curado. Havia muito bem, por várias vezes, ouvido de Jesus, o que Jesus realizava nas cidades vizinhas. E dessa vez, Jesus estava passando perto dele. E a Bíblia nos diz que aquele cego pergunta para alguém: olha, o que está acontecendo? Que alvoroço é esse? Porque você há de convir comigo, meu irmão, que aonde há multidão, aonde existe uma multidão, se não for num velório, se não for levando um cortejo, essa multidão está fazendo barulho, essa multidão está conversando. E você imagina onde Jesus ia passando, aquela grande multidão seguia. Mas aquele cego, perguntando quem era, começa a clamar mais alto. Começa a gritar de uma forma bem alta, com todas as suas forças: Jesus, eu estou aqui. Jesus, me ajuda. Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque ele sabia, se alguém que podia salvá-lo, esse alguém estava passando por ali, chamado Jesus de Nazaré. E as pessoas, e ele teve os seus obstáculos para chegar até Jesus. Ele teve a multidão que não deixava ele chegar a Jesus. Pelo contrário, a multidão o reprimia. A multidão dizia: fica quieto, cala a boca, seu mendigo, fica quieto, cego. Ele não vai te ouvir, ele não vai atentar para um pobre miserável que está à beira do caminho, que nem enxerga. Ele não vai dar atenção a você. Mas ele não desistiu, ele não se ficou abatido pelo obstáculo que era aquela grande multidão que não deixava ele chegar até Jesus. Muito pelo contrário, que o desanimava, que o desencorajava de chegar diante de Jesus. Mas ele, cada vez mais forte, clamava: ei, Jesus, por favor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o amor de Deus encarnado em Jesus para e pede para que trouxesse aquele cego. Ele venceu a miséria, porque se ele fosse uma pessoa de posse, talvez alguém o levasse até lá, pudesse pagar para alguém levar até Jesus. Ele venceu a limitação daquele obstáculo chamado multidão, e ele venceu a cegueira. Alguém, por ordem de Jesus, o levou até Jesus. E pouco adiante, ali Jesus cura aquele cego. E pouco adiante Jesus vai entrando na cidade. E a Bíblia nos diz que ali havia um homem que também almejava ver Jesus. Almejava conhecer Jesus. Um homem totalmente oposto desse cego. Um homem de uma classe social muito elevada. Um homem que era rico. Mas que ele tinha as mesmas dificuldades de chegar até Jesus. Tinha os obstáculos para chegar até Jesus. A Bíblia nos fala que esse homem era um judeu. Zaqueu era um judeu publicano. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos, a serviço de Roma. Ora, você possa imaginar o que era este homem. É como se nós tivéssemos, se ele fosse da Receita Federal aqui no Brasil. Eu acho que, e de uma forma muito pior. Por quê? Porque ele trabalhava para o inimigo. O povo subjugado por Roma, sendo dominado pelo Império Romano, agora um judeu que está a serviço deste império, um próprio compatriota, que estava extorquindo o povo, cobrando impostos, e a Bíblia diz que ele era um homem rico. Então você pode imaginar, que havia se enriquecido, pelo que o texto nos diz, de uma forma ilícita. Eu acredito que se nós tivéssemos nessa época a Lava Jato em Jericó, Zaqueu, eu vou dizer uma coisa para vocês, era o primeiro da lista, porque ele era o chefe. Ele não era somente um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era um homem odiado pelos judeus, porque ele extorquia o próprio compatriota. Então, isso o excluía da sociedade. Apesar de ele ter muito dinheiro, ele era excluído da sociedade. Aquela multidão que ali estava ao redor dele, aquela multidão que estava seguindo Jesus, odiava Zaqueu. E ele tinha um problema físico também. Ele era pequeno. Eu não sei qual era a estatura, a Bíblia não refere, só refere-se que ele era baixinho, que ele era pequeno.
bem abaixo da maioria dos judeus. Aquilo impedia que ele visse Jesus. Agora você pode imaginar, alguém chegando, aquela multidão em volta de Jesus, alguém de pequena estatura, odiado pela sociedade. Zaqueu não podia ir na sinagoga, Zaqueu não podia ir no templo, porque ele era excluído de tudo que se relacionava aos judeus, odiado. E Zaqueu vence aquele almejo, aquele desejo de ver a Jesus, é muito maior do que o obstáculo que estava à frente dele. Assim como aquele cego, ele começa a transpor os obstáculos. E ele olha e fala, olha, ali está ali um sicômoro, que na verdade é uma figueira brava, que é uma figueira de frutos de baixa qualidade, por isso uma figueira brava. E Zaqueu corre à frente e fala assim, Jesus vai passar por aqui, sobe naquela árvore. Vencendo o obstáculo da multidão, vencendo o obstáculo da sua estatura, Zaqueu chega daquela árvore e fica esperando Jesus passar. E quando Jesus passa, Jesus para. E olha e diz assim, Zaqueu, desce depressa. Olha, irmãos, nós aprendemos, quero que você saiba de uma coisa. Por mais que você não conheça Jesus, por mais que tenha aqui no nosso meio pessoas que nunca tiveram a oportunidade de chegar próximo a Jesus, mas tem um buraco, um vazio, que somente Jesus pode preencher. E aquilo era o que motivava. Zaqueu era homem rico, tinha muitas posses, tinha muito dinheiro, mas aquilo não satisfazia ele, aquilo não preenchia. Aqui mostra que a riqueza não é tudo. Aqui mostra para nós que a riqueza não preenche o vazio que há na alma do homem. E Zaqueu queria conhecer a Jesus. E aqui nos mostra que mesmo Zaqueu, sem conhecer, mesmo talvez aqui no nosso meio pessoas que não conheçam, Jesus te conhece. E Ele sabe o teu nome, e Ele sabe o teu endereço, e Ele sabe as suas dificuldades, e Ele sabe o que você está passando, Ele sabe que esse vazio que está dentro de você, só Ele pode preenchê-lo. Essa tristeza que não há, que você pode estar com a conta no azul, que você está triste, que você pode estar com a conta no vermelho, que você está triste, porque esse vazio só Jesus pode preencher. E Ele chama Zaqueu pelo nome, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, meu irmão, o Deus encarnado, para a sua caminhada, chama um pecador pelo nome, e ainda se oferece a estar com Ele na sua casa. Isso mostra o amor de Deus por esta humanidade. Você pode imaginar o Senhor Jesus dizendo aqui para você nesta noite, olha, eu quero ir com você para a sua casa. Eu quero me relacionar com você. Eu quero ter comunhão com você. Foi para isso que eu vim a este mundo. Foi para morrer por amor a você. Porque o amor de Deus, que excede todo entendimento, Ele foi ali, encarnado na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus amou este mundo de uma tal maneira que enviou Jesus para morrer para o meu e no teu lugar. Para que nós pudéssemos reconciliarmos com Deus. E ali Zaqueu desce, e aquela situação, e recebe Jesus com alegria. Aproveitou a oportunidade, Jesus estava passando. Foi a maior oportunidade da vida daquele cego. Foi a maior oportunidade da vida de Zaqueu. A Bíblia nos diz que um outro obstáculo que ele venceu foi a riqueza, por incrível que pareça. Porque se você vê aqui no capítulo 1, no capítulo 3, 2, diz assim, era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Ora, talvez Lucas fez essa comparação, porque se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 18, havia ali um jovem rico, que teve a mesma oportunidade de encontrar com Jesus. Porém, quando Jesus diz para ele, olha, vende tudo que tem, dá aos pobres, e segue-me. Ele saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. Aqui estava um rico, que quando recebeu Jesus, houve uma transformação.
E ele, por si próprio, já disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E vou dizer mais, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Transformação, porque aproveitou a oportunidade. Aproveitou que Jesus ia passando, venceu os obstáculos, venceu a exclusão social, venceu o obstáculo da estatura física, venceu o obstáculo da riqueza, porque não tem nada errado ser rico. O problema não está no de ser rico, o problema está de você servir ao seu dinheiro, não quando o dinheiro tem que servir ao homem. Aqui mostrou a diferença desse homem quando abraçou a Jesus, quando se encontrou com Jesus, como teve a oportunidade que o jovem rico do capítulo 18 também teve. O jovem do capítulo 18 era benquisto, era religioso, falou para Jesus, Jesus falou para ele: olha, segue os mandamentos. Ele falou: eu sigo todos desde que eu sou criança. Era um homem benquisto para a sociedade. Mas quando Jesus falou no dinheiro, ele entristeceu. A diferença desse aqui, um homem excluído, um homem odiado, mas um homem que teve a mesma oportunidade, e não precisou nem de Jesus falar, ele mesmo se entendeu: olha, eu vou resolver esse problema. Mostro que o dinheiro não é problema para mim. E aquele homem teve a oportunidade, Jesus disse: olha, hoje salvação chegou a esta casa. Talvez esteja aqui entre nós pessoas que têm um desejo, almeja a seguir a Jesus, almeja encontrar com este Deus, almeja a que esse vazio no seu coração seja preenchido, mas vê tantas dificuldades que impedem de chegar até Jesus, tantos obstáculos que impedem de chegar até Jesus. Talvez tradição seja um obstáculo na vida de alguns aqui. Olha, religião da minha família é essa. Meus pais, meus avós são dessa religião. E isso é um obstáculo para chegar até Jesus. Porque este peso se torna uma barreira. Essa situação, essa tradição se torna uma barreira. Como eles vão falar? O que minha família vai pensar de mim? Mas o vazio que está dentro de você pulsa o Espírito Santo de Deus que está falando em você nesse momento. Olha, é a oportunidade. Jesus está passando. Jesus está aqui. Vença as barreiras da tradição. Talvez a barreira de um vício que te impeça. Talvez você já ouviu, já fez o convite para alguém que você já escutou assim: quando eu parar de fumar, eu vou chegar até Jesus. Quando eu parar de beber, me impede de seguir a Cristo, me impede de se tornar um cristão. O meu vício, a minha bebida, as drogas, seja o que for, é uma barreira que às vezes te impede de chegar até Jesus. Talvez amigos, o que meus amigos vão pensar? O que minha família vai pensar? Vou dizer que virei crente, vou dizer que aceitei Jesus, vou dizer que entreguei minha vida para Ele. Uma barreira. Mas eu quero desafiar você aqui nessa noite, a vencer essas barreiras, a entregar a sua vida, porque este vazio que só você sabe que você sente, esse buraco na sua alma que só você sabe o que você sente, só Jesus, só o amor de Deus pode preencher, essa incerteza que se você fechar os olhos, para onde você vai? Só Jesus pode te dar a certeza de salvação. Só Jesus pode garantir a você o nome escrito no livro da vida. Só Ele é a intermediação entre Deus e o homem. Só Ele pode fazer com que você herde os céus. Só Ele. E Ele veio aqui nessa terra para demonstrar este amor. Eu queria que você abrisse em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do 20 ao 22, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer as barreiras,
Ao que venceu os obstáculos, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Se porventura tem alguém aqui no nosso meio que tem um desejo de se encontrar com Jesus e não quer de maneira alguma perder essa oportunidade, quer vencer os obstáculos, tem a coragem de vencer os obstáculos, levanta a sua mão com um sinal para mim. Fala assim: eu quero vencer esses obstáculos e eu quero receber a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Tem alguém aqui? Levante sua mão comigo. Nós vamos orar por você. Jesus está de braços abertos. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém que quer receber esse Jesus? Ele está aqui e Ele está chamando você pelo seu nome. Deus te abençoe. Ele está chamando você como chamou a Zaqueu. Eu estou te chamando pelo seu nome. Você está sentindo isso no teu coração? Não perca essa oportunidade. Ele está dizendo: vem depressa. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Aqui no meio, tem alguém que quer receber esse Jesus? Sentiu esse Jesus chamando você pelo seu nome? Vem aqui depressa, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Alguém acompanha essas pessoas, por favor? Tem alguém aqui que quer receber a Jesus como seu Salvador? Que escutou o chamado do Senhor dessa manhã e chamou você pelo seu nome? Aproveite essa oportunidade. Alguém aqui? Levante sua mão, nós vamos orar por você. Jesus está aqui, meu irmão. Não perca essa oportunidade. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Louvado seja Deus. Não perca essa oportunidade. Jesus está falando no seu coração. Assim como aquele cego e assim como aquele rico receberam a Jesus como Salvador da sua alma. Mudou a história deles. Mais alguém? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca essa oportunidade. As horas estão passando, mas Jesus tem um compromisso com você aqui, tem uma oportunidade única na sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Mais alguém? Louvado seja Deus. Vamos orar para essas pessoas. A igreja nos ajude. Feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a tua palavra e sentido no meu coração a oportunidade que eu estou recebendo nesta manhã de te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, vem comigo para minha casa, muda a minha história, transforma a minha vida. Eu me rendo a